Olá, voltamos então para falar especificamente da pele humana, parte 1 agora. Vamos tratar sobre vários aspectos aí da pele e é melhor a gente começar logo, né? Não vamos perder tempo. Então tá aqui o nosso slide inicial, né, da pele humana. Vamos falar das células e das camadas da pele, tá legal? Bom, a pele humana é conhecida como o maior órgão do corpo humano, né? Ela envolve mais de 2 metros quadrados em um adulto normal. Aqui essa figura é só uma ilustração, não é possível, né, que um ser humano arranque sua própria pele. Dessa maneira, obviamente, morreria, mas é só uma obra de arte, né? Há quem aprecie esse tipo de arte também, né? E na Por Isso vocês vão ver muita coisa, né? Os colegas, os futuros colegas vão acabar vendo muita coisa assim, digamos, bizarra, né, no nosso dia a dia. Mas a gente vai se acostumando. Vamos em frente. Então, mais de 2 metros quadrados em um adulto normal. Essa pele possui aproximadamente 2 milímetros de espessura. Bom, a gente já falou algumas vezes de pele fina e pele espessa, certo? A gente falou que na região da palma da mão, por exemplo, é uma região de pele espessa, né? Ela é espessa. E nas regiões onde se faz presente o folículo piloso, ou seja, os pelos, a gente tem a pele chamada de fina. Tá? Isso diz respeito a essa espessura, principalmente a espessura da epiderme, que vai ser a camada mais externa da pele. Dentre as funções da pele, a gente tem evitar a dessecação, que seria isso? Evitar a perda de água. Tá? A gente tem a proteção mecânica, que seria proteger as nossas estruturas mais internas do corpo do meio externo, né, por ações mecânicas. Então a gente tem que evitar também que ações mecânicas afetem o nosso organismo, as nossas células, os nossos tecidos, que podem ser muito frágeis dependendo da região do corpo e do órgão. Então a pele tem essa função também. Captar informações do meio. Então todo mundo sabe que através da pele a gente sente frio, a gente sente dor, né? A gente tem o tato. Então são todas formas de captação de informações do meio. A gente tem uma outra função que se chama termorregulação, que vai dizer respeito ao controle da temperatura. Tá? Por isso que quando a gente está com calor, a gente sua, né? E o suor da pele ele vai evaporar, vai tirar a energia da pele e vai fazer com que ela esfrie. Né? Então a termorregulação nada mais seria que o controle da temperatura. Tá? O aumento da sudorese é uma dessas formas. A excreção, então, através das glândulas sudoríparas existe um percentual, né, dessa composição química, é excreção. Então a nossa pele também excreta através dos poros. Tá? A gente não excreta só através do sistema urinário, né, através do nosso intestino, mas também através da pele, ok? E a gente tem a proteção contra a luz UV, ou seja, contra a radiação, né, principalmente a radiação solar, nessa faixa mais energética, né, por assim dizer, que seria a luz UV. E temos também um papel de resposta imunitária, ou seja, existem células do sistema imune, deixa eu escrever aqui, células do sistema imune, células do sistema imune que fazem parte da pele. Isso seria então a função da resposta imunitária. Vamos em frente. A nossa pele espessa, então especificamente essa pele da palma das mãos, a gente está vendo aqui nesse slide cristas de fricção aqui na palma, né, bem nítidas, tá legal? E a pele espessa então é da palma das mãos, da planta dos pés, na face ventral dos dedos, né, das mãos também. Bom, é uma pele que tem ausência de pelos, né, vocês nunca vão encontrar pelos, né, na pele espessa. Então, onde tem crista de fricção, você não encontra pelo, não adianta. Você pode procurar que você não vai encontrar. Tem ausência de pigmentação também, é uma outra característica da pele espessa. Tá? Então, você nunca vai pegar um bronze, né, na região da palma da mão, da planta do pé. Não adianta, tem ausência de pigmentação, então não vai... essa pele não vai ficar mais escorada, mais escura. Tá? E a gente tem a presença das cristas de fricção, que é diferente de papilas dérmicas, como eu comentei para vocês. Isso vai ficar cada vez mais claro à medida que a gente for avançando no conteúdo. Para entender melhor esses slides que estão por vir, a gente precisa pensar da seguinte maneira. Eu tenho agora um dedão, certo?
tá aqui o nosso dedo, ele vai ser cortado, então eu vou cortar o dedo aqui, ó, vou pegar um bisturi ou a estrutura que for, vou cortar o dedo aqui, ok? Uma faca de diamante, uma faca de vidro, vou cortar isso aqui, tá? E a partir desse corte eu vou conseguir enxergar essa imagem, tá? Isso aqui seria o chamado corte transversal. Então, um corte transversal. Se eu cortar nesse outro sentido aqui, ó, e olhar por dentro, né, olhar essa parte onde eu cortei, eu vou ter o chamado corte sagital, que é essa figura aqui de baixo. Consegue visualizar que aqui em cima eu tenho a unha, né? Tenho a unha, aqui é a parte da polpa digital, aqui embaixo, a polpa digital. Aqui eu tenho a unha, certo? Essa parte aqui é a unha, e aqui embaixo a polpa digital. Quando eu vou analisar no microscópio óptico, não adianta, essa estrutura é muito grande para que eu consiga analisar. Lembra que o microscópio, a gente vai precisar investigar estruturas muito pequenininhas. Então eu vou pegar essa pequena região aqui da epiderme, vou produzir esse corte numa região bem específica, né, e vou analisar. Quando a gente olha essa estrutura, o que ela tem? Pele espessa, né, porque é a face ventral do dedo. Tem cristas de fricção, olha aqui a nossa crista de fricção, né? Olha lá, subiu, desceu. Aqui de novo. A gente tem epiderme, camada mais externa, e derme, camada mais interna. Aqui está a nossa derme, ok? Beleza, vamos em frente. Aqui, essa é uma ilustração que traz a diferença da pele espessa para a pele fina, aqui à esquerda. Observa que na pele fina, por exemplo, a pele que a gente tem nas costas da nossa mão, nos nossos antebraços, na nossa face, é essa pele fina. A epiderme, ela é bem menos espessa, olha aqui a espessura da epiderme é bem menorzinha, enquanto a epiderme, onde a gente tem crista de fricção, na pele espessa é bem maiorzona, né? Que ela pode chegar àqueles 2 milímetros lá, como demonstrado, né, naquele slide. E a gente tem a presença do folículo piloso aqui com a glândula chamada de sebácea. Isso daqui vai ser muito importante quando a gente estiver tratando de aspectos químicos das impressões, tá? Enquanto na pele espessa a gente só tem um tipo de glândula, que é a glândula sudorípara écrina, ok? Só esse tipo, a gente só tem os poros de glândulas sudoríparas écrinas. Então não tenho produção de sebo na crista de fricção, na pele espessa, só vou ter produção de sebo na região de pele fina, ok? Lembrando que a glândula sudorípara também se faz presente aqui na região de pele fina, tá? Por isso que a gente sua, né, nas nossas axilas, a gente sua no nosso corpo inteiro, né? Não só na palma da mão, a gente sua também nas outras regiões. Por quê? Tem glândula sudorípara écrina. E agora, a glândula chamada de sudorípara apócrina, ela só ocorre nas axilas. E ela é responsável por aquele cheiro, aquele odor característico do CC. Na verdade, não é nem a secreção da glândula que tem o cheiro, mas sim a decomposição dessa secreção por micro-organismos. Vamos para as camadas, então. A epiderme é a camada mais externa, a derme é a camada mais interna. Lembrando da aula anterior, qual o folheto embrionário que dá origem à epiderme? Ectoderma. Ectoderma. E qual é o folheto embrionário que dá origem à derme? É o mesoderma. Tá? Obviamente que quando o indivíduo é adulto, ou quando ele já se desenvolveu, né, já é um feto, a gente já pode chamar de epiderme e derme, não mais de ectoderma e mesoderma. Isso daqui são apenas no embrião, a gente só usa esses termos para o embrião. Tá? Então a gente está vendo o que aconteceu com aqueles folhetos embrionários, né, a partir de agora, como que eles se modificaram. Bom, aí a gente tem aqui nessa figura a epiderme, essa camada mais externa, onde a gente está vendo aquela ondulação, né, típica da interface entre a derme e a epiderme. Esse slide é muito bacana, mostra aqui então essa interface, né, essa ondulação causada pela crista primária, né, que entrou aqui, invaginou aqui para dentro da derme durante o desenvolvimento. A derme, que é essa camada mais de tecido conjuntivo aqui, né, então aqui a gente tem mais tecido conjuntivo. Aqui a gente tem o tipo celular mais abundante, que é o chamado queratinócito. Deixa eu corrigir isso aqui. Queratinócito. Que se a gente quiser traduzir esse termo, seria células, cito significa células,
produtoras de queratina, que é a principal proteína aqui da nossa epiderme, ok? E abaixo da derme, desse tecido conjuntivo, a gente tem esse tecido com muito tecido adiposo, né, por assim dizer, ou seja, seria um tecido rico em gordura, que é a chamada hipoderme. Tá? Para a maioria dos autores, a hipoderme não faz parte da pele, como está bem destacado aqui no slide. Tá? Então, quando a gente fala em pele, a gente fala em epiderme e derme. Tá? Hipoderme não faz parte da pele, e abaixo da hipoderme a gente já teria o nosso tecido muscular. Tá? Então, acima do músculo a gente tem a hipoderme, que é a camada de gordura, né? A derme e, por último, a epiderme já na superfície da nossa pele. Tá? A hipoderme também tem a função de dar suporte e união com os músculos e órgãos subjacentes, ou seja, os músculos e órgãos internos da nossa pele. A hipoderme ela dá esse suporte e faz a união. Tá? E além de conferir elasticidade à pele. Essa é a função da hipoderme. Então, chega de hipoderme, né? Vamos falar agora de epiderme e de derme. Aqui um slide já de pele fina. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente consegue ver os pelos, né? Os folículos pilosos. Consegue ver aqui derme e epiderme só nessa camada mais externa, ok? Aqui, então, epiderme. Está um pouco difícil de visualizar, mas a camada mais externa a gente tem epiderme e essa camada derme. Só isso aqui que é pele. Então só essa camada aqui que a gente chama de pele. O resto já é tecido subjacente. Então esse em amarelo é a gordura, né? Que vai ter uma função também importante para manter a temperatura do corpo, tá? Mas o que vai nos interessar é só essa camada aqui mais fina, que é a pele, ok? Epiderme, que é a camada mais externa. A epiderme, claro que a gente sempre vai ter que complicar um pouco, né? Ela possui diferentes camadas, são 5 as camadas, tá? 5 camadas da nossa epiderme. Tá? Então, a gente comentou que quando, lá é 10,5 semanas, né, do desenvolvimento embrionário, quando há uma intensa multiplicação celular na camada basal, que vai dar origem a essas invaginações aqui, que a gente chama de cristos primários, né? Isso aqui, essa camada mais interna é a camada basal, ou seja, a primeira camada da epiderme. Primeira de baixo para cima, tá? Então, ó, onde está rosa é epiderme, onde está esse rosinha claro é derme. Então aqui é derme, em inglês dermis, né? Mas a gente chama de derme, tá? Então rosinha claro é derme e rosinha esse rosa um pouquinho mais escuro aqui já é epiderme. Então, epiderme é toda essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura aqui é epiderme, ok? Estão vendo aqui os núcleos celulares corados com hematoxilina, né? Todos corados aqui. Esses pontinhos mais azul escuros são os núcleos corados desse tecido. Aqui seria o exemplo do corte histológico, tá? Da pele fina. E a gente observa que a epiderme é muito mais fina, de fato, né, que na região de pele espessa. Então, olha só, pele espessa, olha o tamanho da epiderme, quando na pele fina é bem menorzinho, né? E aqui já a derme, e a gente está vendo os folículos pilosos aqui, ó, né? Lembrando que esse é um corte histológico, ou seja, o tecido ele foi cortado aqui, né? Bom, é uma imagem de microscopia óptica, aqui à direita, a gente já tinha visto essa imagem, mostrando justamente a interface da epiderme com a derme. Eu gostaria que vocês observassem essa estrutura, eu vou até pedir auxílio aqui para que a câmera viesse aqui para o slide, e a gente consegue observar essas estruturas aqui da derme, que elas entram na epiderme e vice-versa. Então, enquanto a epiderme, essas células elas entram para dentro da derme, né, formando essa crista primária, né, aqui a crista secundária, a derme sofre essas projeções aqui, ó. E essas projeções é que a gente chama de papilas dérmicas, tá? Então são essas projeções, são estruturas da derme que invaginam na epiderme. Então papilas dérmicas são essas estruturas, enquanto crista de fricção está aqui, ó, na superfície. E olha que interessante que foi esse corte, porque ele conseguiu cortar exatamente no ducto da glândula sudorípara. Claro que em alguns momentos ele perdeu o corte, né? Porque o corte, isso dentro do tecido, ele não é homogêneo, ele sofre
alguns desvios, né? E aí você imagina um corte reto, não vai conseguir pegar exatamente o tempo todo, mas isso aqui é a parte do ducto, ó, que vai desembocar lá, que é a parte secretora da glândula vai estar aqui na derme, produzir o suor, esse suor vai subindo e vai desembocar lá no poro, na crista de fricção. Vamos voltar aqui para o slide. Então aqui a gente tem essas estruturas aqui, ó, que vão se chamar papilas dérmicas. Essas estruturas aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó. Isso aqui é papila dérmica, tá? Tudo que é rosa mais escuro aqui, ó, aqui não ficou legal, né? Mas tudo que é rosa mais escuro, a gente sabe que é da camada mais externa, que é a epiderme. Esse rosa claro aqui é derme, tá? Então aqui a gente tem derme, que não ficou legal, né? Mas é aqui em cima, então é a epiderme, tá? Epiderme. Vamos em frente. Da aula de histologia, assim, é bem desafiador. A gente tem uma imagem aqui de microscopia eletrônica de varredura da superfície da pele. Lembra que na microscopia eletrônica de varredura a gente não observa corte histológico, a gente tem a imagem tridimensional da estrutura. Se eu voltar aqui para o slide, se vocês puderem observar, vocês vão ver que a gente tem essas estruturas circulares que nada mais são que os poros, né, da superfície da pele, lá no ápice das cristas de fricções. E essas escamazinhas aqui, o que seriam essas escamas? Será que esse dedo estava sujo quando foi preparado? Na verdade, não. Essas escamazinhas nada mais são do que as células da epiderme, tá? Que estão se descamando. Ou seja, elas vão secando, né, e vão morrendo à medida que vão subindo nas camadas e terminam por serem descamadas da superfície da pele. Tá legal? Esse processo, vou voltar para o slide anterior. Esse processo da camada basal, ou seja, daqui para baixo, dessa primeira camada, quando as células vão se dividindo e vão subindo, produzindo queratina, né, se modificando, secando, tendo a morte do núcleo celular até elas se descamarem aqui na superfície da pele, então a gente tem as células aqui se descamando, né? Esse é um processo que leva em torno de 30 dias. Tá? Em torno de 30 dias. Isso é importante da gente saber porque se eu tiver uma lesão na minha epiderme, eu sei que essas células vão continuar se dividindo e vão restabelecer a minha crista de fricção. Então, voltando aqui mais uma vez aqui no slide. Essas células da camada basal vão se dividir, vão subindo, né, e vão terminar se descamando aqui na superfície da pele. Esse é um processo que leva 30 dias. Se eu tiver uma lesão na epiderme, se eu tirar um pedaço aqui da minha epiderme, da camada mais externa, não tem problema, porque essas células vão continuar se dividindo e logo, né, dentro de 30 dias, né, esse tecido vai se restabelecer por completo. As imagens, as cristas de fricção que vão gerar as impressões digitais vão se restabelecer. Agora, um problema que a gente vai ver mais para frente, numa aula mais à frente, é quando essa lesão atinge a derme, porque aí eu tenho um processo inflamatório, eu tenho extravasamento de sangue, aqui eu tenho os nervos, eu tenho vasos sanguíneos, tá? Então essa é uma região que é complicada. Isso pode gerar um processo de cicatrização na minha impressão digital. Mas se eu só tenho uma lesão na epiderme, não tem problema, o desenho se restabelece dentro de 30 dias. Vamos voltar aqui para os slides. Bom, então as camadas que a gente precisa saber da epiderme são aqui aqui me perdoem, mas ficou até invertido aqui, né? Porque é basal, espinhosa, granulosa, lúcida e córnea, né? Essa seria a sequência de baixo para cima, ok? Então a primeira camada que a gente vai ter aqui, ó, se vocês pegarem essa primeira figura aqui à direita dela, aqui vai ser a basal. Que é essa primeira camada de células aqui, ó, estão vendo? Essa camada aqui de células que vai se dividir intensamente, tá? Depois a gente tem a camada espinhosa. Espinhosa, tá? Então, basal a primeira, segunda espinhosa, terceira é a granulosa, tá? Camada granulosa. Granulosa aqui não está muito bem delimitada por por esse corante, né? Ele indicou aqui, ó, mas seria essa camada mais escura, tá? Aqui é granulosa, tá?
E aqui a gente tem extrato lúcido ou camada lúcida. E por fim a camada córnea, onde as células, os queratinócitos, né, já estão mortos e vão se descamar aqui dessa superfície, ok? Da pele. Tá? Bom, os queratinócitos então podem ser observados, é o tipo celular mais abundante na nossa epiderme, que é a camada mais externa da pele. São 5 as camadas, né? Não sei até que ponto a questão do concurso poderia cobrar esse tipo de conhecimento, mas como eles pediram, né, um conhecimento sobre a pele, eu acho relevante a gente saber. E depois do queratinócito, né, a gente tem outros tipos celulares também, as células de Langerhans, que são células do sistema imune, ok? Sistema imune. A gente tem as células de Merkel, que são células também conhecidas como mecanoceptoras, ou seja, elas são responsáveis, são importantes para o tato, tá? São células que vão ser importantes para essa sensação que a gente tem do tato. E os melanócitos, que são células, é o pigmento, né? É a célula que produz o pigmento conhecido como melanina, tá? Então, quando a gente tem melanina na pele, o que acontece é que o melanócito, essa célula específica, está produzindo o pigmento, tá? Então aqui na direita a gente tem alguns detalhes. A gente observa aqui, ó, as células da camada basal, que seria essa primeira camada aqui, né? A gente tem essas células, camada basal. Aqui é derme, tá? Não se preocupem, é um tecido conjuntivo. Claro que tem alguns tipos celulares aqui, fibroblastos, né, que foram corados também, esses núcleos, mas a região mais rosa, um rosa mais claro, é a derme, tá? E aqui é epiderme, uma pontinha aqui da crista primária. E a gente está vendo aqui essas células da camada basal. Essa célulazinha mais clara aqui, ela é um melanócito que está entregando melanina aqui para os outros tipos celulares, ok? Na camada espinhosa, ela tem esse nome logo em seguida, né? Se a gente for subindo de baixo para cima, então, primeiro camada basal, segundo camada espinhosa, a gente observa esses pequenos detalhes aqui na microscopia óptica que são junções celulares, tá? Entre essas células aqui da camada espinhosa. Então esses parecem uns espinhozinhos, se vocês olharem, eu vou marcar aqui, ó, uns espinhozinhos. Isso são junções celulares. Isso para que as células possam ficar firmemente aderidas, lembrando que a pele tem aquela função de evitar a perda d'água. Então, essas células, além de produzirem queratina, elas vão se unindo fortemente. A camada granulosa é quando a gente tem a produção aqui da queratoialina, tá? Que vai originar a queratina, tá? Então é um precursor aqui sendo produzido. A gente vê essas células aqui bem coradas, né? Foi usado um corante específico para essa queratoialina. Então as células produzem muito. E aqui no último a gente tem o extrato lúcido, onde as células já estão tendo a digestão do seu núcleo celular, tá? Então lúcido ou camada lúcida, e por fim a camada córnea, né, ou extrato córneo também, pode ter esse nome, tá? Camada córnea ou extrato córneo, assim como camada basal, tá? A camada basal também tem um outro nome, eu vou anotar aqui no slide, um outro sinônimo que é germinativa. Pode aparecer assim também na prova. Camada germinativa ou extrato germinativo, ok? Bom, e aqui a gente tem os outros tipos celulares, né, sendo exibidos aqui nesse esquema. Então a gente tem a célula de Merkel, tá, aqui em azul, né, responsável pela percepção do tato na pele. Bom, a gente tem o melanócito aqui indicado, né? Se vocês olharem, ó, aqui o melanócito, a célula de Merkel. O melanócito ele vai passando a melanina, né, para as células da camada basal, né? Lembrando que as células que estão ativas são essas células da camada basal ou extrato basal. Portanto, é importante preservá-las. A célula o melanócito, perdão, ele passa a melanina e essa melanina vai se depositando aqui, ó, sobre essa região apical aqui do núcleo celular. Por que isso? Porque a melanina ela tem a função de filtrar os raios ultravioletos, né, os comprimentos de ondas muito energéticos que poderiam danificar um núcleo celular. Então ela vai ficando
acumulada aqui na superfície do núcleo, de modo que a radiação UV ela chegue e não consiga ultrapassar o pigmento. Então ela não consegue danificar o núcleo da célula. Daqui para cima, da camada basal, né, tudo vai morrer. Então não interessa botar melanina aqui. Mas a melanina fica sempre sendo depositada aqui na camada basal para proteger essas células que vão se dividindo intensamente. Ok? Lembrando que depois a gente tem a espinhosa, a gente tem extrato granuloso ou camada granulosa, extrato lúcido ou camada lúcida, extrato córneo ou camada córnea, onde está havendo aqui queratinócitos mortos, né? Seria a tradução, onde as células estão sendo descamadas aqui da superfície da pele, ok? Bom, células de Langerhans são as células do sistema imune, a gente observa elas aqui, na figura, tá? Indicadas na camada espinhosa, então elas ficam aqui nessa região para poder dar uma resposta inflamatória caso a pele entre em contato com algum agente nocivo, tá? Então, células de Langerhans, lembrem-se que é sistema imune, tá? Sistema imune. Célula de Merkel, a gente tem responsável pelo tato, né? Então, observa que ela é associada ao disco tátil, tá? Que é uma porção, uma estrutura sensorial, né, da nossa pele. Então ela está relacionada ao tato, a célula de Merkel. E os melanócitos são as células produtoras de melanina, ok? Melanina, que é o pigmento que vai proteger os núcleos celulares contra a radiação UV. Bom, como eu comentei, queratinócitos são as mais abundantes. Essas células, né, que a gente está vendo aqui no tecido são todos queratinócitos. A gente tem os melanócitos, que estão produzindo a melanina. A gente pode ver aqui, vou marcar na figura melanócitos, indicando essas duas células aqui na camada basal. Estão mais claras, né? O citoplasma está claro, porque ela produz a melanina e já vai jogando nas células vizinhas. E observa nessa figura que interessante que a camada basal toda está mais corada, né? Ela está um pouquinho mais escura. Por quê? Está com bastante pigmento de melanina. Tá legal? O que mais? Queratinócitos são essas células que saem da camada basal, se dividem, vão subindo até serem descamadas, né? Célula de Merkel está indicada aqui embaixo à esquerda. Não estou conseguindo marcar, mas está indicada aqui embaixo à esquerda, que é uma célula responsável, então, pelo tato, ok? E células de Langerhans, do sistema imune aqui na camada espinhosa da nossa epiderme, ok? Bom, gostaria que vocês dessem um pause aí e que vocês conseguissem escrever agora os nomes de cada uma dessas camadas para a gente ver se foi memorizado da maneira adequada, ok? Voltando, então, vamos dar um nome a cada uma das camadas. A primeira camada é a camada basal, né, ou germinativa, tá? Então também pode ser chamada de germinativa. Vou abreviar aqui, germinativa. Segunda, camada espinhosa. Terceira, camada granulosa. Quarta, extrato lúcido ou camada lúcida. E por último temos a camada córnea ou extrato córneo. São essas as 5 camadas que a gente tem na epiderme. Entrando agora em derme, que seria a camada mais interna da pele, a gente tem uma estrutura um pouco mais simples. Em microscopia óptica, a gente observa aqui então em cima a epiderme, né? Está aqui a nossa epiderme, ok? Essa estrutura aqui toda é da epiderme. E o que vai nos interessar agora é a derme, a camada que está abaixo, né? Essa camada de rosa claro aqui, né? Ok? Isso vai ser a nossa derme. Quando a gente analisa uma figura como essa, e logo a gente vê que é a microscopia eletrônica de varredura, porque é uma estrutura tridimensional, eu consigo ver profundidade, né? Se puder vir aqui a imagem novamente, terminar de mostrar, então a gente tem uma estrutura tridimensional, consigo ver profundidade, isso aqui é uma estrutura da derme. E observem, enquanto no slide anterior, eu analiso um corte histológico dessa pele, ou seja, foi aquele dedo que foi cortado transversalmente, gerou uma lâmina muito fina para que pudesse ser observada na microscopia óptica, né, depois de aplicação de corante, tratamento dessas lâminas. Aqui,
Nesse caso, houve um fenômeno que a gente conhece, e isso é muito estudado na necropapiloscopia, que se chama destacamento da luva epidérmica. Essa epiderme, ela se separa da derme como uma consequência do processo de decomposição humana. Então, quando eu perco as células da epiderme, todas aquelas 5 camadas, elas se desprendem da derme, tá? Eu tenho isso aqui. Essa é uma estrutura vista de cima, então essa derme, né, analisada no microscópio eletrônico de varredura, imagem preto e branca, né, foi uma derme que foi aplicado o tratamento com átomos de ouro, né, ou de platina, para que a gente pudesse ter essa imagem gerada pelos elétrons, secundários ou retroespalhados, não vamos esquecer disso. E essas estruturas aqui proeminentes que a gente está vendo são exatamente as papilas dérmicas. Então essas aqui são as verdadeiras papilas dérmicas, e não as cristas da superfície da pele, as cristas de fricção. São estruturas da derme. E mais, se a gente observar nessa estrutura mais profunda aqui da derme, a gente está vendo um buraco aqui, certo? Essa estrutura aqui redonda que é um buraco. Por quê? Exatamente por onde vai passar o ducto da glândula sudorípara. Então a glândula sudorípara está lá dentro da derme, secretando suor. Esse suor vai passar por aqui e vai entrar naquela camada de células, né, num ducto dentro daquela camada de células da epiderme, que aqui foi removida, mas vai entrar e desembocar na superfície da pele na forma de um poro. E o mais interessante é que a gente consegue perceber uma certa relação da estrutura da derme com a estrutura da superfície da pele, das cristas de fricção. Tá? Então essa aqui é uma estrutura que a gente costuma chamar de estrutura espelhada ou estrutura invertida, porque nessas regiões mais profundas é onde vai corresponder uma crista de fricção lá na superfície da pele. E nessa região mais rasa, na derme, vai corresponder ao sulco da superfície da pele. Tá legal? A gente vai voltar nisso já já. Vou voltar aqui para o slide, antes da gente encerrar a nossa aula. Bom, a derme é genuinamente um tecido conjuntivo, chamado de tecido conjuntivo. Tem 3 milímetros, né, de espessura em regiões de pele espessa e mais fina em mulheres. Normalmente a derme é mais fina em mulheres. Tem fibroblastos, é o principal tipo celular, e apresenta apenas 2 camadas. Enquanto a gente tinha 5 na epiderme, na derme a gente tem a camada papilar, justamente onde se encontram as papilas dérmicas, que é um tecido conjuntivo frouxo, tá? Fibras de colágeno do tipo 3, e a camada reticular, que é a mais profunda, que é um tecido conjuntivo denso, fibras de colágeno do tipo 2, além de ter matriz extracelular amorfa, mastócitos, linfócitos e macrófagos, que já são células mais elaborados, né, da nossa resposta imunitária, do nosso sistema imune. Então a gente consegue observar nesses slides aqui, voltando só para a gente terminar a aula, a gente tem aqui a camada papilar, onde estão presentes as papilas dérmicas, né, a gente está vendo elas invaginando aqui para a epiderme, tá? Camada papilar, e a camada reticular, essa camada maior, né, com tecido conjuntivo denso, né, sendo observado aqui mais profundamente. Tá? Abaixo da camada reticular da derme, nós vamos ter a hipoderme, que já não faz parte da pele. Então aqui a gente termina o que seria a estrutura da pele, considerando derme, tá? E considerando epiderme. Ok? Na próxima aula a gente volta para resolver questões. Agradeço aí a atenção de todos e até a próxima. Valeu!